Olá, você que nos acompanha aqui pelo Grupo Cristal de Comunicação, Cristalcast no ar, e hoje um assunto muito importante que abrange toda a nossa região, a Santa Casa de Itapeva. E nós estamos recebendo o vereador Tarzan, nosso querido provedor da Santa Casa, Pedro Curti Kaiser Model, e a diretora do Grupo Cristal de Comunicação, Terezinha da Paulina. Nós tínhamos também feito convite para o secretário municipal de Finanças, Laércio Lopes, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Nós vamos trazer esse assunto importante, cumprimentando a nossa bancada. Começo da esquerda para a direita hoje com o nosso querido vereador Tarzan. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conversando com a população de Itapeva, Tarzan. Cumprimentar o Grupo Cristal de Comunicação e da alegria de estarmos aqui, um assunto tão importante para Itapeva e região, que é a questão dos relevantes serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Itapeva na área de saúde. Nosso provedor da Santa Casa, Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Nós agradecemos, o Lima, em nome da Santa Casa. Queria saudar o nosso nobre vereador Tarzan, a nossa eterna deputada Terezinha Paulina, agradecer o Grupo Cristal pela oportunidade que oferece a Santa Casa nesse momento, de estarmos debatendo assuntos de grande relevância, não só para a cidade de Itapeva, mas para toda a região onde a Santa Casa atende. Tere, a nossa Tere, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, trazendo um assunto tão importante, né, Tere? Eu que fico muito feliz de ter aqui um representante do Legislativo, né? Um decano, na verdade, né? O vereador Tarzan vem com todo o conhecimento que ele traz dentro de si, não é? A garra de poder lutar e continua lutando pelos interesses da comunidade, não é? O Pedro Curti Kaiser Model, que é o provedor da Santa Casa, que traz para nós aqui as informações atualizadas da Santa Casa, não é? Tem muitas coisas que a gente sabe, muitas coisas que a gente busca saber, e o Pedro fica à disposição de todos aí para responder. E em nome do Grupo Cristal de Comunicação, eu registro a minha alegria de poder participar de um debate, na verdade, uma conversa pé de orelha, que traz um tema tão importante para a região, que é a saúde. A saúde através da Santa Casa de Itapeva. E que sempre tem essa questão, né? Como é que está a Santa Casa, passando por dificuldades financeiras. Mas vamos conversar agora com o Pedro. Pedro, qual que é a real situação financeira da Santa Casa de Itapeva atualmente? Há déficit orçamentário, dificuldades para manter os atendimentos? Como é que está hoje a real situação da Santa Casa? Bem, Lima, eu queria fazer uma retrospectiva com relação ao ano passado, depois de muita negociação, junto à Prefeitura Municipal, com o apoio indispensável da Câmara Municipal, da Comissão de Saúde, onde o vereador Tarzan é um participante, nós conseguimos, depois de algum tempo, negociar com a Prefeitura o aumento do subsídio com relação à urgência e emergência. Esse aumento do subsídio nos deu um fôlego para fecharmos o ano, assim, não tranquilo, mas conseguimos cumprir com as nossas obrigações. A situação atual agora, nós estamos em negociação com a Prefeitura, também com o apoio da Câmara Municipal e do Ministério Público, para que a gente consiga a renegociação ou a prorrogação dessa nova subvenção. Estamos caminhando bem, conversando bastante com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e com o apoio do Ministério Público, a gente pretende chegar num bem comum aí nos próximos dias. A Prefeitura está cumprindo regularmente com os repasses financeiros para a Santa Casa? Há algum atraso ou redução nos valores, alguma negociação? Como é que está essa questão no momento, Pedro? Como eu falei, até o final do ano passado, em 2024, a Prefeitura ela veio repassando os recursos convencionados. Nós tivemos um pequeno problema no repasse de cirurgia eletiva, mas já foi resolvido, as pendências já foram resolvidas, e então isso está liquidado. Nós não temos grandes pendências no passado. Tá certo. Ter que comentar sobre o assunto? Quando o Pedro fala de cirurgia eletiva, acende uma luzinha na minha cabeça, porque nós temos uma fila enorme esperando. O próprio nome já diz, cirurgia eletiva, é aquela que elege a data para acontecer, não é? Uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia que não é urgência e emergência e que marca o dia, às vezes 1 mês, 2, 3, 4 meses lá adiante, mas é eletiva, não é?
Nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Itapeva, na gestão passada, do Dr. Mário Tassinari, ela tinha uma lei autorizativa onde pagava R$645 mil por urgência e emergência. É isso? Sim. E R$350 mil de uma conta de chegada de atualização de um valor que estava defasado. Também de urgência e emergência. Então, 645 mil mais 350. Estou errada? Isso, esse valor. E mais 513, que já era um convênio de 2017. Totalizando R$1.508.000 para urgência e emergência. Agora, as cirurgias eletivas, elas carecem de mutirão, carecem de profissionais, não é? E eu fico aqui me perguntando, por que tem essa fila enorme para operar uma hérnia? Por quê? Onde está o problema? Onde está o entrave, Pedro? A cirurgia eletiva, como a Terezinha comentou, é uma cirurgia programada, né? E nós temos um convênio firmado com a Prefeitura Municipal para a realização de cirurgia eletiva. E nós temos um volume que a gente faz. No meio do ano passado, nós contratamos uma equipe de fora, da Santa Casa, de São Paulo, que vinha para cá aos finais de semana para complementar as cirurgias que eram feitas durante a semana. Porque elas não eram suficientes para atender a demanda. Isso. Então a gente fez a programação, essa equipe vinha até Itapeva na sexta, ficava sexta, sábado e domingo, fazia os procedimentos e retornava para São Paulo. E nós fizemos isso várias vezes, até que chegou um momento que a Prefeitura deixou de repassar, ou melhor, deixou de pagar a cirurgia eletiva. Quando foi esse momento? Outubro do ano passado. Ok. Se não me engano, era outubro ou novembro, Terezinha, não tem mais, é outubro ou novembro, houve uma interrupção do pagamento, nós ficamos com 3 parcelas atrasadas, e como a Santa Casa tem que desembolsar esse recurso financeiro para pagamento do profissional dessa equipe que vem de São Paulo, a diretoria entendeu que, pela dificuldade financeira, nós entendemos que deveríamos suspender temporariamente essa... E era aquém do valor cobrado por essa equipe ou dava para pagar? Quase que empatava. Quase que empatava. O valor era muito próximo do que a gente pagava. Ok. Com relação aos recursos, esses recursos recebidos, né, eles são suficientes para cobrir todas as despesas da instituição, folha de pagamento, medicamentos, manutenção de serviços? Esse dinheiro que programado para receber hoje, ele consegue cobrir todas essas... De urgência e emergência? Isso, exatamente. Na verdade, Lima, a gente tem um orçamento previsto para 2025, nós consideramos já os repasses da subvenção de 650 e 345. A não continuidade desses valores compromete o nosso orçamento. Então a gente terá sérias dificuldades se não houver continuidade de subvenção. Mas eu queria destacar um tema aí, que nós tivemos reunidos com a prefeita municipal, junto com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e esse convênio de 645 foi prorrogado, foi aprovado uma lei na Câmara por 3 meses, que é um prazo onde a Santa Casa, junto com a Prefeitura, com a Câmara, sentar para a gente, juntos, construirmos uma saída melhor para essa questão financeira. O Tarzan sabe essa saída Tarzan, melhor? sua palavra, Tarzan. Bom, o que ocorre? O que ocorreu? Durante a campanha, nós já, a Comissão de Saúde, prevendo a situação de 2025, a Santa Casa optou por pedir que todos os 4 candidatos a prefeito assumissem um compromisso de, no mínimo, manter o repasse de 1.508.000. Mesmo com o repasse de 1.508, que é os 513, que é judicial, os 645 do primeiro acordo e mais os 350, total 1.508, mesmo com esse repasse, a situação da Santa Casa ela seria deficitária em 2024. A Santa Casa compareceu 2025? Perdão, 2025 seria deficitário. Então, o que ocorreu? Nesse processo aí de discussão, a crise financeira do município, né? Aquilo que ficou sem saldo em caixa, que nós estamos apurando na comissão especial de inquérito, a prefeita aponta, né? Algo em torno de 16 milhões e meio, né? E o quê? De saldo que o prefeito anterior
deixou empenhado sem o dinheiro em caixa para cobrir. Mas tem 9 milhões em caixa. Não, já descontado os 9 milhões. Descontado. Então, nós vamos chegar a esse número real através da comissão de inquérito. Mas nesse processo, a Santa Casa deixou de receber 645 mil em janeiro. Em janeiro ela não recebeu esse dinheiro. E nessa negociação agora nós fizemos uma emenda e retroagimos para 1º de fevereiro, senão a Santa Casa iria ficar sem o dinheiro de fevereiro. Então pagou mês de janeiro em fevereiro. Não, janeiro não vai ter. Não recebeu em janeiro. Não perdeu, ficou sem 645. Votamos a lei, né? Conseguimos retroagir dentro do mês, porque não tem como retroagir fora do mês, né? Então a prefeitura está pagando hoje 645 e também estava liberando a tabela SUS Paulista, que é um direito, e também a hemodiálise, que é direito. Então a prefeitura está cumprindo a sua obrigação de fazer esses repasses, que é a obrigação de repassar. Mas resumindo, a Santa Casa neste ano já deixou de contar com 645 a menos, 645 mil a menos. Nós entendemos que a prefeitura está com uma situação delicada, mas nós defendemos o seguinte, que se corte de outras áreas. O serviço de saúde não dá para cortar, porque a Santa Casa, além de manter os serviços, ela tem um compromisso de bancar por 6 meses o custo da radioterapia para fazer todo o processo de habilitação, né, funcionamento, habilitação, para daí depois começar a receber do Ministério. O Pedro pode explicar melhor essa questão. É importante, a gente já volta no tema de radioterapia, que é muito importante, né? Mas o vereador, eu estou só confuso aqui comigo. Mês de janeiro não foi pago em fevereiro? Não. Nesse processo, o convênio ele encerrava em dezembro. Né? E depois da eleição nós reunimos o prefeito e prefeito em exercício, o prefeito Mário e a prefeita eleita na Câmara, junto com a Santa Casa, e pedimos que o prefeito encaminhasse um projeto de lei renovando. Não era para aumentar nem um centavo, era para manter aquilo. E o prefeito optou por falou, não, a prefeita assume em janeiro, ela que mande o projeto para a Câmara. Porque nós já previmos, nesse impasse aí, a Santa Casa que já tem um déficit previsto em 2025, ela já está com 645 mil reais a menos. Esse é o fato. É desgastante essas tratativas, porque como é um problema, não é um problema novo, não é? Sim. É um problema que vem se arrastando, Pedro, há quanto tempo, não é? Há 20, 25 anos atrás, tinha problemas com a IHs, que era a autorização de internação hospitalar. Isso. Hoje, o Pedro me disse ainda há pouco que não está mais atrasando a IHs. Sim. Houve um progresso quanto ao Estado, porque quem faz esse pagamento é o Estado. Né? Naquele tempo, a Santa Casa não era regional. Você atendia Guapiara mentindo o endereço aqui, para poder dar para a Santa Casa o ganho do atendimento, porque Guapiara não estava dentro do atendimento da Santa Casa. Hoje a gente está discutindo novamente um problema que é problema, não é? É um problema muito grave, não é? A Santa Casa, ela precisa ainda desses repasses da prefeitura. Quando o Tarzan fala que é repasse automático do SUS, é que esses repasses passam pela prefeitura. Isso. Né? Então, a prefeitura só faz a obrigação de casa, tarefinha de casa, de pegar o dinheiro e dar para quem de direito. Perfeito. Certo? Então, Pedro, você tem uma solução, ou Tarzan, sobre como resolver essa situação? Porque a gente vê o empenho dos vereadores, tanto que o Tarzan, a vereadora Áurea, eles estão permanentemente em contato com a diretoria, em contato com o promotor, né? Me parece que enxugando gelo.
porque a discussão se repete. É isso, Tarzão? Eu estou enganada? Perfeito. A questão toda é o financiamento. O que nós temos que ter em mente? Nós visitamos a cidade de Itapetininga e a prefeita na época era Simone Marqueto. E nós fomos numa comissão de 6 vereadores para perguntar para ela quanto que ela colocava do município no hospital. Ela disse, eu coloco 5 milhões por mês. E Itapeva estava no impasse dos 513 e o prefeito falou, eu não vou dar dinheiro para Santa Casa enquanto não fizer as mudanças administrativas aí, né? E aquilo que acabou ocorrendo. Então, o que acontece? Se nós formos levantar o que Itaré repassa para Santa Casa, o que Capão, o que Taquarituba, fazer a regra proporcional, Itapeva é o município que faz o menor repasse para Santa Casa. Essa que é a realidade. Então, governar para mim é escolher. Está faltando recurso? Você tem que fazer enxugamento e corte em outras áreas. Saúde são vidas humanas. Em saúde não dá para fazer. Então, quando os 4 candidatos que disputaram a prefeitura já sabiam que teriam que repassar 1.508.000. Então não justifica a prefeita eleita esperar fevereiro para entrar com uma lei. Né? Não vamos discutir se o prefeito Mário estava certo ou errado de deixar para a prefeita atual. Certo. Vamos pensar que a prefeita foi eleita, ela já tinha assumido o compromisso com a Santa Casa, certo? Então não era para ter esse vácuo do mês de janeiro para repor para a Santa Casa. Sim, certo? Perfeito. Isso. Perfeito. Agora, a Santa Casa tem outras receitas, certo, Pedro? Sim. Da onde vêm as receitas da Santa Casa? Bem, as receitas da Santa Casa elas são oriundas do governo federal, do governo estadual, do municipal, receitas próprias da Santa Casa, através de recebimento de convênios particulares e emendas parlamentares. Essa é a composição da receita da Você tem um percentual disso tudo. Eu vou pegar a minha cola aqui. Pegue a sua colinha. Isso é muito... É importante, porque a gente percebe que a Santa Casa ela tem que ter receitas próprias também, não é? Seja através de convênios de Bradesco, de Sul América. Santa Casa está buscando isso? Sim, sim. É difícil? Muito difícil. Até você falou do Bradesco aí. Nós acabamos de firmar o convênio com o Bradesco depois de 2 anos e meio de conversação. Acabamos de assinar o convênio. Devemos começar a atender os pacientes com o veado Bradesco a partir da próxima semana. E Sul América está na meta? A Sul América está na meta. Estamos conversando com a Sul América também. A mil. Todas. Então, porque essa daí é um nicho de receita que a Santa Casa não pode se dar ao luxo de abrir mão, né? Porque tem Unimed, tinha Santa Saúde, mas e esses outros, né? Não, deixa eu responder a primeira pergunta sua com relação ao proporcional da receita da Santa Casa. Recurso federal representa 33%. Isso. Fale para eles o que seria isso, SUS? SUS. Só SUS? SUS. Tá. Oncologia? Está incluído no SUS, né? Então, todos os recursos que vêm do governo federal, que é a parte de SUS, oncologia e hemodiálise, está nesse valor de 37, representa 37 milhões. O estadual dá 25%, que representa 27 milhões. E o que se encaixa aí? No estadual, é complementação a tabela SUS paulista, por exemplo, complementa alguns procedimentos, que hoje o SUS, para você ter uma ideia, uma consulta do SUS remunera a Santa Casa R$10. Então, a tabela SUS paulista, isso graças ao governador, ela veio dar um fôlego, não só para a nossa Santa Casa, mas para todos os hospitais filantrópicos, que proporcionou essa atualiza o valor. Municipal representa 19%, que dá 21 milhões. A Santa Casa, ela gera... Peraí, 19% do ano. No ano, 19% da receita da Santa Casa. Casa. Aqueles dinheiros todos que você citou. E esses valores aí. A Santa Casa, ela por recursos próprios, ela recebe, ela aplica 20%, que dá 23 milhões, e emendas parlamentares é insignificante, dá 1,4%, é muito pequeno. As emendas parlamentares, cabe aqui um adendo, né, Tarzan? É falta de força política. Sim,
Isso é claro. Porque as emendas parlamentares, elas vão cair aqui em Itapeva, não só na Santa Casa, como nas entidades, né, nas organizações não governamentais e onde mais precisa de ajuda, se tiver força política nos agentes políticos eleitos. Eu queria fazer uma ressalva também, com relação à emenda parlamentar. Nós temos também emendas parlamentares municipais, que a Câmara destinou, dá 1.232.000, Tarzan, você lembra de cabeça? Por volta disso aí. Nós, numa construção com os vereadores, nós estamos trabalhando dentro do limite constitucional, né, que é 2% da receita corrente do exercício anterior, e no ano passado foram destinadas de emendas de vereadores para a Santa Casa algo em torno de R$1.340.000, né? Essas emendas são impositiva dos vereadores, né? Para você ter uma ideia, deputada Terezinha, o valor de emenda do ano passado, que foram apresentados no ano passado, por orçamento deste ano, e a Câmara repetiu, R$626.000 de cada vereador. Só que desse total, 50% no mínimo é para a saúde, né? Então, cada vereador, ele tem R$313.000 para destinar se quiser. Mas aí para a saúde, não, tem que ser para a saúde. Aí ele define, né? E, assim, existe um consenso entre os 15 de destinar a maioria das emendas em favor da Santa Casa. E o ano passado fez a diferença. Se não fosse as emendas impositivas dos 15 vereadores do ano passado, a Santa Casa não conseguiria fechar o ano honrando seus compromissos. Com certeza. E esse ano, novamente, está no orçamento aí mais de 1.300.000 de emendas impositivas para a Santa Casa. Essa é uma boa notícia, uma informação, não é, que mostra a responsabilidade dos nossos vereadores. Então, só que a Santa Casa, no meu ver, ela precisa buscar receita, não é? Então, quando eu pergunto Bradesco, Sul América, Mil e tudo mais, é porque tem muita gente que deixa de gastar aqui, indo gastar em outro lugar, porque aqui não tem esses convênios, não é? Então, só para encerrar esse assunto, aonde que você falou que levou 2 anos e meio para Bradesco autorizar? Onde que pegava? No quadro de profissionais, documentação, onde que pega? Porque eles também têm interesse em expandir os convênios. Olha, Terezinha, na verdade, essas empresas aí, elas são muito exigentes. Então, elas fazem auditoria, volta, vai, vem documento. Então, uma série de documentos. E todos os documentos que são necessários na casa dispõe. Todos. É burocracia? Burocracia da parte da operadora. Eles têm uma certa resistência em credenciar. E nós temos o máximo interesse em credenciar. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a questão da receita. Você falou que a receita do operador é um negócio importante para a Santa Casa. Mas o que nós já fizemos no ano passado e estamos fazendo esse ano também? Todos sabem, mas é bom explicar para a população que o gestor municipal de Itapeva é o gestor pleno do SUS. Então, todo o atendimento de urgência e emergência é canalizado e passa pela gestão municipal. No entanto, algumas situações como cirurgia eletiva, exame de imagem, qualquer outro tipo de serviço, a Santa Casa pode prestar para outros serviços que atraem receita. Nós temos uma programação, já fizemos visita a alguns prefeitos, estamos firmando o convênio de cirurgia eletiva com alguns convênios. Por exemplo, firmamos com algumas prefeituras. Algumas prefeituras, desculpa. Taquarivaí, o prefeito de Apiaí ficou de participar na reunião conosco hoje, então a gente tem buscado isso, e a nossa meta é percorrer os 15 municípios da nossa região, ofertar serviço para que nos ajude no meio da receita. Então, isso entendi, mas só para poder entender, a prefeitura, quando faz o convênio com a Santa Casa, vocês determinam nessa parceria, nesse contrato assinado, o número de eletivas a fazer ou fica em aberto?
Depende do critério que a prefeitura entender. A gente define o valor de cada cirurgia. Do procedimento, e a prefeitura fala assim, eu gostaria de fazer 30 procedimentos, 40, aí fica a cargo da prefeitura. A gente faz um contrato especificando o valor do procedimento. Isso é muito importante, né? Isso daí desde o tempo do Espiridião já existia, não é? O doutor Espiridião, ele saía nas prefeituras para tentar fazer convênios mesmo, né? Mas, viu, Pedro, você tem alguma parceria com alguma prefeitura sobre eletivas hoje já? Nós firmamos no final do ano passado com a Prefeitura de Nova Campina e já concluímos também. Eles tinham uma certa urgência, uma fila lá, nós já eliminamos esse convênio. Temos com a Prefeitura de Itapé um convênio em vigência. Mas está suficiente o valor? Não, isso nós já conversamos com a equipe da Prefeitura e iremos rever esse valor. Então, também nesse período, a Câmara de Vereadores deve estar ativa para poder melhorar o pagamento por procedimento. Quando fala procedimento, é por cirurgia. Na verdade, isso já está, assim, não está oficializado, mas já está palavrado entre a Santa Casa, inclusive com a presença dos membros da Comissão de Saúde. O valor já está, falta só colocar, porque como nós temos um convênio em vigência, e a gente tem essa questão da subvenção dos R$645 mil, nesse período de 3 meses, a nossa intenção, junto com a Prefeitura e a Câmara, fechar esse processo como um todo para poder dar vazão a essa cirurgia eletiva. Eu quero responder a muitos ouvintes por que a Prefeitura não está aqui, né? Só nesta semana foram 3 secretários que cancelaram a vinda aqui. Nós poderíamos estar tendo respostas mais objetivas, não é? Se nós tivéssemos aqui o secretário de Finanças, Laércio Lopes, como foi convidado, confirmado e hoje cancelou. Então, eu quero registrar minha tristeza, porque a gente acaba, às vezes, ficando sem informações exatas sobre valores, sobre o que vai acontecer depois que acabar abril, não é? Qual é o plano de trabalho que eles estão programando fazer, não é? Vereador, existe alguma tratativa direto com o Executivo para passar esse período de conversa? Já existe alguma coisa mais formatada? Veja bem, essa proposta aí de 90 dias de prorrogação dos 645, ela surgiu de uma iniciativa da Comissão de Saúde, né? Presidida pelo vereador médico, Dr. Marcelo Poli. Nós participamos também, a Santa Casa, com representantes da provedoria, e junto com a prefeita, eles tinham uma proposta de um repasse menor, uma proposta de fazer, aumentar o repasse da cirurgia e diminuir o repasse da manutenção, e eles não entenderam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas isso está sendo construído. Então, o que me preocupa, Terezinha, é que fevereiro já foi, né? E nós temos 2 meses, não é 3, menos de 2 meses. E com relação ao 350, nós temos 1 mês, menos de 1 mês, porque em março acaba, em abril não tem 350. Essa foi uma decisão judicial. A judicial... 350. Não, o judicial é o 513 mil, que é algo que está congelado desde 2017. Mas o 350 não é atualização desse... Não, isso nós construímos lá. Porque o que acontece? Primeiro nós construímos esse acordo para pagar mais 645, que o 513 mais 645 dá 1.198.000, que era o que o juiz tinha dado uma liminar até decidir. Porque a Santa Casa, ela pleiteia para serviço de urgência e emergência judicial algo em torno de 1.800.000, né? Isso. Algo assim, que foi os cálculos que a Santa Casa precisa para manter os serviços, certo? E aí houve essa construção. O 350 foi algo que foi conquistado a maior. A vereadora, a Vanessa, era secretária, né? E ela falou que ela tinha dentro do orçamento dela, margem, né? E aí nós, na comissão, nós convencemos o prefeito a dar mais esse repasse, né?
Porque o que acontece? Nós precisamos acabar com essa história de caixa preta, deputado, certo? A Santa Casa compareceu na Câmara mais de 50 vezes e mostrou tudo. A Santa Casa tem X de receita e de despesa. Eles mostram tudo que é receita, eles mostram tudo que é despesa, eles mostram quanto eles estão pagando para cada funcionário, só não coloca o nome, mas coloca a função, porque não pode colocar o nome, porque é uma entidade privada, mas está lá o valor, não tem salário escondido na Santa Casa, não tem funcionário fantasma na Santa Casa, pelo contrário, o CRM e o Corém está cobrando mais funcionário. Se a Santa Casa for atender o CRM e o Corém, fecha as portas, porque não tem dinheiro para pagar as exigências do CRM e do Corém. A situação, saúde é cara e o grande debate é financiamento, né? Então, tudo isso está sendo discutido, mas é uma corrida com o relógio. Agora, a Terezinha colocou muito bem. A população de Itapeva está cansando, porque é uma novela sem fim. Tá? Nós vamos se reunir daqui um mês para dizer que nós vamos prorrogar por mais 3. Não dá. Eu acho que nós temos que construir uma solução, pelo menos até o final deste ano, de 25, e aí fazer uma transição. O que a prefeitura quer, a secretária Valéria, a prefeita querem, e a Santa Casa topa, que é repasse por produtividade. É lógico, é interessante para a Santa Casa. Agora, como que você vai fazer esse processo assim? Interrompe e já começamos na produtividade. Para gerar produtividade, a Santa Casa tem que estar com todos os fornecedores em dia, com todos os seus compromissos em dia, né? Porque o que acontece com os profissionais médicos? Todo mundo sabe a dificuldade para atrair cirurgiões. O pessoal não quer vir para Itapeva. É uma dificuldade, né? Foi melhorado o valor hora dos médicos, honorários médicos foram, mas a questão é o seguinte, não dá para voltar. O mês passado, dia 20 de janeiro, os médicos receberam 50%. Esse mês, dia 20 de fevereiro, 50%. Amanhã vão estar pagando já, porque houve o repasse da tabela SUS e também o 645. Amanhã a Santa Casa, com certeza, já vai concluir. Mas aí tem fornecedor, e aí, quinto dia útil de março, passou o carnaval, já tem a folha. E como é que ficam os fornecedores? Então, é algo desgastante, sabe? E a Santa Casa, todas as vezes, se foram chamados 50 vezes na Câmara, se for chamado 70 vezes, vão lá para mostrar aonde está ali, está aqui o extrato, está aqui a despesa, está aqui, o que vocês querem saber? Não tem isso. E todos adultos, né? Sim. Todos adultos, quer dizer, daria muito bem para resolver essa questão, não só para 2025, eu acho que, pelo amor de Deus, o ano voa, não é? Eu acho que há que se fazer uma negociação, e a Santa Casa, quando assinar o contrato, quando assinar o plano, tem um plano de trabalho, não é? Quando vai uma nova lei, mesmo que autorizativa, junto. Alguns têm, outros não. Mas agora era a hora. Então, agora era a hora da prefeitura garantir a transparência que nós, todos os munícipes, nós sempre pedimos transparência. Agora é o momento, não é? Porque essa diretoria que está aí é crível, então, mas não é eterna. Então, nós temos, sim, quando fizer a nova lei, o novo contrato, já preocupar com tudo isso e fazer um trabalho aí grande para a produtividade a médio que não seja longo, mas a médio prazo, onde a prefeitura se estabeleça, não é? Gerando receita através dos convênios. Tem lá 2 máquinas, né? Tem a radioterapia, que nós vamos entrar agora, e que o Tarzan sabe muito mais falar sobre isso, sobre os protocolos existentes, o Pedro também. Eu confesso que eu não estou tão atualizada quanto a isso. E tem a hemodinâmica, não é? Que é um equipamento que está lá há quantos anos, Pedro? 10 anos. 10 anos. E por que não está trabalhando? Na verdade, a hemodinâmica, Terezinha, ela precisa, da mesma forma que a radioterapia, a gente precisa, para habilitar, para receber os recursos do Estado,
precisamos ter uma série histórica, no mínimo 6 meses. E isso custa muito. A Santa Casa não tem condição de... E como que ganhou essa máquina do governo e ela está lá num canto, parada, sem uso? Sem uso, e nós pagamos manutenção dela, tem que fazer manutenção mensal nela, para uma despesa aí. E como é que está isso? Está em andamento para que possa... A hemodinâmica? É. A gente tem buscado algumas parcerias na nossa proposta de visita às prefeituras. Um dos assuntos é levar essa possibilidade de vender serviço. Se a gente tiver mapeado a quantidade de serviços que serão utilizados, a gente consegue contratar médicos que venham prestar esse serviço. Mas sem essa garantia de quantidade, nós não temos como fazer. Deixa eu ver se eu entendi. Então a máquina está lá e não existe uma descrição da necessidade dela na nossa região. Nós temos isso mesmo. Nós temos ela disponível. Eu não sei se os seus ouvintes sabem o que é a máquina de hemodinâmica, né? Ela faz normalmente cateterismo, toda essa parte coronária ela faz. Então, estente, cateterismo. Isso. E aí o que nós precisamos é contratar um médico especialista que possa operar essa máquina e fazer esse procedimento. E não tem ninguém que queira vir? Tem. O problema é quem que vai custear a vinda desse profissional. Então, nesse processo junto à prefeitura, já não poderia estar discutindo também a hemodinâmica, a radioterapia, esses protocolos, porque senão vai ficar quanto tempo mais num canto? Daqui a pouco está superada, né? Já tem outras. Na verdade, todos esses assuntos, Terezinha, eles são pautados nas reuniões que nós temos com a Secretaria de Saúde, junto com a Câmara, e isso estão no radar e na pauta de negociação, de conversa. E passa para a próxima. Eu só queria complementar, antes de você falar em radioterapia, eu queria complementar uma informação de ordem financeira que o vereador Tarzan falou. Nós fizemos o orçamento nosso 2025, considerando a questão da subvenção do 645 e do 350. Mesmo havendo essa subvenção, a previsão nossa é fecharmos o ano com um déficit orçamentário de 3.800.000 reais. Motivo pelo qual nós estamos correndo atrás. Nós estivemos em Brasília, atrás de emendas parlamentares. Os vereadores têm nos ajudado a buscar alguns recursos externos aí. Então a gente tem esse déficit orçamentário mesmo considerando a subvenção no ano inteiro de 345 mais 650. Então, assim, um desafio muito grande para a diretoria em correr atrás de novos convênios, através de venda de serviços para as prefeituras eletivas, porque realmente isso vai comprometer a saúde financeira da Santa Casa. Desculpe, Lima, mas é um assunto que nos traz, como é que eu vou falar? Espanto, porque se tem a necessidade emergente, que já está sendo vista, não é? A prefeita, ela tem com certeza os aliados políticos. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar ajuda para que a Santa Casa do município que ela faz gestão não feche, não tenha que correr para banco. Ela vai ter que buscar ajuda com deputados. Eu soube que Tararé, um parênteses, recebeu 2 ambulâncias há 15 dias atrás. E Itapeva está com dificuldade de tirar 2 ambulâncias do mecânico, gente. Então, cadê a força política, não é? Cadê o trabalho que teria que existir da prefeitura, da gestora, junto a deputados, buscando emenda e buscando doação, não é? Eu queria que o Pedro e o Tarzan falassem um pouquinho da radioterapia. Antes, eu só queria fazer uma observação, Terezinha. Eu acho muito difícil você planejar o futuro tendo que apagar incêndio diariamente, né? Tendo que estar explicando para médico que não tem dinheiro para pagar, só vou pagar metade do seu salário, tendo que pedir para fornecedor de alimento, de insumo, de medicamento, dos insumos para manter uma instituição que funciona 24 horas, venceu, você tem que pedir negociar com o fornecedor aquilo que venceu. Como planejar uma hemodinâmica, uma radioterapia e outros programas aí com a região sem essa tranquilidade orçamentária? Quando o Pedro fala que em 2025 eles têm planejamento, eles fazem as estimativas de receita e despesa.
e com todo o cenário, um déficit de 3.800 para o ano, mais 645, o déficit acabou de subir para 4.445.000. Matemática pura. Como fazer com essa questão? Aí, em questão de financiamento, se a Santa Casa não financia 40 milhões da Caixa alongado, que já está em mais de 70, ela ia fechar. Teve que partir para o endividamento. E aí o ano de 2023, para fazer a travessia, pegou mais um saldo lá de 5.800.000 da Caixa Federal. Então a Santa Casa, mesmo que ela queira, ela não tem capacidade mais, e a diretoria já passou para nós que tomou a decisão que a Santa Casa não vai fazer, não tem mais limite, mas mesmo que tivesse, não vai partir para o endividamento, né? E isso compromete quase R$800.000 mês de pagamento de empréstimo, né? E é praticamente uma maior parte de juro. Você está pagando juro, você consegue amortizar quase nada do que você deve de capital. Então, a situação é delicada e eu acho que nós temos que fazer agora nós temos lá um médico assim que está estudando muito a matéria desde a campanha. Ele está estudando, o Dr. Marcelo Poli, é um excelente quadro, né? E nós vamos ter que botar o dedo na ferida. E se chegar à conclusão que não é possível implantar uma hemodinâmica, Terezinha, tem que assumir que não vai implantar. Mas eu custo a aceitar uma coisa dessa, porque a máquina está no hospital há 10 anos. Mas tudo bem, então, só que nós precisamos entender, Sorocaba, quem faz o serviço para a região é o Adib Jatene. O Adib Jatene, ele presta um serviço de excelência na área de cardio, de stent, de todo esse cateterismo e todo esse trabalho de cirurgia de coração, excelente, é top. Aí, tá bom, quem é que disse que Sorocaba, politicamente, que tem deputados, tem força, tem prefeito, tem deputados estaduais, federais, vai abrir mão da cota de Sorocaba para ceder para a cota de Itapeva? Então é difícil. Fica a pergunta, por que a máquina está aí? Tá, e são 10 anos. Por que a máquina está aí? Pois é, em 10 anos. Então, e ainda fazendo manutenção todo mês? Vai 50 mil por mês. Então, eu acho que é uma coisa para conversar. Não? R$9.000. Dá 9 mil, perdão. Então dá. R$9.000. 9 vezes 18. Mais de 100 mil. 100 mil. Mais de 100 mil por ano. Por ano. Em 10 anos, quanto já foi? Então. Mas isso é um assunto que o Pedro, com certeza, tem que levar na pauta de uma forma definitiva. Porque esse enxugar gelo, empurrar com a barriga, vai somando, não é? Agora nós temos a radioterapia. Tem mais alguma pergunta, Lima? Eu estou meio atropelando. Com relação à Câmara Municipal, está acompanhando, fiscalizando, há algum planejamento, alguma proposta para melhorar a gestão financeira da instituição? Como que está sendo o trabalho da Câmara? É importante que a população entenda que o papel do Legislativo é fiscalizar a principal aplicação dos recursos e auxiliar o Executivo, propor. Agora, nós temos lá o doutor Marcelo, tem vereadores, a Áurea, nós temos os vereadores lá que têm experiência, enfim, a instituição está sinalizando para o Executivo que a prioridade da cidade é a saúde da população. Agora, governar é escolher. Se para manter a qualidade de vida do cidadão vai ter que sacrificar alguma política pública, paciência. Governar é escolher. Para mim, vidas, não tem preço uma vida, né? Tem valor. Não tem valor, não dá para mensurar o valor de uma vida. Então, a prioridade é a saúde. A Câmara está apontando nessa direção. A Câmara já sinalizou que vota todas as matérias que for para conseguir resolver o problema da Santa Casa, mas a deputada mesmo disse que a caneta é da prefeita. Ela que... A caneta não é do secretário de saúde. A caneta é da prefeita. Então, nós vamos continuar a convidar o secretário de Finanças, da Agricultura, Meio Ambiente, porque a gente queria saber sobre aterro sanitário, viu, vereador? É outro tema, mas não cabe hoje, não é? A gente vai conversar e vamos continuar a convidar
a prefeita para ela vir dar essas explicações. Não é explicações, é para contar para nós, já que foi eleita por nós todos, agora ela é prefeita de todos, o que ela pretende fazer, não é? Porque a participação dela é com a caneta na mão, né? Não é? Mas que mais, Lima? E no âmbito federal, estadual, tem algumas conversas para melhorar o subsídio? Como é que vem a questão de aumento nos repasses? No âmbito estadual, o governador Tarcísio decretou lá, no ano passado, a nova tabela SUS paulista. Que já deu uma ajuda. Um fôlego extremo para nós, foi muito importante isso. Com relação ao governo federal, existem algumas conversas de ajuste de tabelas. Mas ajustar a tabela em 20% de R$10 não resolve. Uma consulta hoje nós recebemos R$10 e pagamos para o médico ficar à disposição lá. Então, do governo federal nós não temos nada a não ser essas políticas que eles criam. Políticas públicas, né? Que eles criam. Então fica difícil para a gente falar que vai melhorar o recebimento, a não ser, como foi comentado aqui, a questão da ampliação da hemodiálise. Nós estamos tratando isso, a Câmara, o vereador Marcelo pode estar tratando isso, mas tem que lembrar o seguinte, que a ampliação da hemodiálise é muito importante para a região, ela traz um retorno para a Santa Casa, mas também uma despesa. As pessoas às vezes só olham o lado da receita. A gente precisa olhar o lado da receita e despesa. Tá certo. Terezinha, consideração. Não, eu acho muito louvável esta diretoria que está na frente da Santa Casa, né? Louvável o Legislativo estar caminhando para e passo, louvável o promotor público mediar, não é tanta, eu não sei como eu chamo, porque não discutem o mesmo tema por tanto tempo, não é? Vocês vejam que isso vem se arrastando, não é? E daqui a pouco termina os 2, 3 meses de prazo, e daí vai dar mais 2, 3 meses de prazo. Há que se resolver isso de uma forma melhor e por mais longo tempo, não é? Para que os gestores possam cuidar de outra coisa. Agora, nós estamos aqui em meio a um incêndio, né, Tarzan? Mais um dos muitos incêndios que tem em Itapeva. E o que nós temos visto com o passar dos anos é que os prefeitos, os gestores, eles têm realmente apagado incêndio. Sendo que nós temos que brigar, o gestor, ele que arrume uma brigada de bombeiro lá para apagar incêndio e que corra atrás de recurso, que corra atrás de projeto. Repito, nós não temos ainda secretário de planejamento, secretário de desenvolvimento econômico. De desenvolvimento econômico, nem de desenvolvimento social. Não é? Se precisar hoje de uma cadeira de rodas, não tem alguém que faça o trâmite burocrático. Não, o desenvolvimento social é a Fernanda, né? Me falaram que o Oséinha estava acumulando. Não, ele acumula o econômico. O econômico? O planejamento e o econômico. Então, o social tem uma técnica com toda uma equipe que está dando continuidade do trabalho, tecnicamente. Maravilha. Então, o planejamento é a alma da prefeitura. Para buscar recursos acessórios, há que se ter projetos. E nós não temos ninguém pensando nisso. Então, você pega... Pedro, se a gente fosse falar que hoje o tema é saúde, né? Vamos continuar na saúde. Mas todas as áreas estão precisando de socorro, né? Então, Pedro, você tem uma receita, Pedro, para que a gente possa, colocar no ar, resolver isso de uma forma mais efetiva, mais eficiente? Você tem uma receita? Se eu tivesse essa receita, seria maravilhoso, Terezinha. Não, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? A Santa Casa tem se desdobrado. Nós criamos uma comissão de estudo técnico e financeiro para olhar o orçamento, para verificar. Nós estamos fazendo alguns estudos técnicos de como iremos sobreviver esse ano. Não tenho para falar para você, faremos isso ou aquilo. Nós estamos estudando, tem um grupo estudando esse assunto, para poder ver qual é a melhor decisão que não impacta a nossa população. Essa é a missão da Santa Casa. Mas você está fazendo estudo em cima do que você tem. O que nós temos, e eu falei para você com relação à receita, o que nós conseguiremos buscar de receita. Então, 2 aspectos, né? Redução de custos
e aumento de receita. Mas volte aqui então para falar quando terminar esse estudo. É uma receita, né, para a sobrevivência da Santa Casa. Sim. Não é? Volte aqui conosco para você poder passar e compartilhar com todos nós e essa receita, Tá. né? Tarzan, você tem alguma Eu queria receita? falar da radioterapia. Posso vou- falar? agora é com vocês. Posso Agora falar da é com- radioterapia? Eu acho que é Opa, importante. vontade, Pedro. Antes de falar da radioterapia, eu queria compartilhar com os ouvintes aí, com os nossos cidadãos, que a Santa Casa é uma instituição que ela atende, ela é referência na questão de urgência e emergência para 15 municípios. Atende a população aproximada de 300 mil habitantes. Além disso, nós somos referência em neurocirurgia e oncologia, que abrange mais 13 municípios. Se somados os 15 mais 13, são 28 municípios, uma população total de 780 mil habitantes. Esses 13 não estão dentro do 15? Não, então 15, não estão dentro do 15, é 15 mais 13. Ah, Para você ter uma ideia, a nossa área de oncologia e neurocirurgia atende a região de Tatuí, a Lambari. olha. Se vocês passarem na parte da manhã na Santa Casa, vocês vão encontrar um monte de ambulância de Tatuí, de Itapetininga, vem tudo para cá. Então, só dar esse panorama para que as pessoas tenham noção do tamanho e da complexidade que é a Santa Casa. Mas falando um pouco da radioterapia, eu queria chamar um pouco da oncologia. A oncologia, hoje, nós temos em Itapeva, nós temos a parte de consulta médica, temos cirurgia, várias cirurgias de reconstrução de mama, várias, Químio. e a quimioterapia. E faltava uma perna para que a nossa região fosse totalmente atendida com relação ao tratamento de oncologia. E isso o Ministério de Saúde, em 2022, ele definiu num plano nacional de implantação de unidades de radioterapia, e Itapeva foi contemplada com esse programa. Então, a Santa Casa, ela tem, né, um terreno, ela colocou o terreno à disposição, e o Ministério da Saúde, através do governo federal, ele fez a parte de construção civil de todo o prédio e também destinou o acelerador linear. É o aparelho que serve para fazer a aplicação da radioterapia. Como é que está esse processo? Para você ter uma ideia, o custo desse equipamento e mais da construção girou em torno de 20 milhões de reais. Isso, recursos do Ministério da Saúde. Que pé que está isso? Nós recebemos o prédio do Ministério da Saúde, tem alguns problemas construtivos que nós estamos tratando ainda com o Ministério, que trata com a empresa construtora, e também nós contratamos um médico radioterapeuta que faz o acompanhamento desse processo e está em fase final de montagem do equipamento acelerador linear, que vai ser possível fazer essa aplicação. Feito essa montagem, nós precisamos de 2 processos ainda. Primeiro é a liberação do CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A gente precisa pedir, eles vêm aqui, faz o teste, ver se não tem problema de vazamento da radiação. Feito isso, tendo o parecer do CENEM, a vigilância sanitária, e aí a gente vai começar aquela questão da habilitação para atendimento do SUS, que foi comentado que a gente precisa ter um histórico de 6 meses para poder habilitar e receber isso aí. E quem vai bancar? Nós estamos correndo atrás. Nessa ida nossa em Brasília, minha, do Kiko e da Luciane, nós estivemos no Ministério da Saúde conversando com o assessor parlamentar da ministra, na época, foi a semana passada, e também com alguns deputados para nos ajudar nessa habilitação. Então, esse processo está andando. Inclusive, queria fazer um destaque aqui com relação à prefeita. Ela esteve também em Brasília, naquela marcha que teve, e ela conversou com alguns deputados. Inclusive, nós fomos em um deputado e ele comentou que a prefeita esteve lá pedindo apoio para fazer isso aí. Então, acho que assim, que precisa reconhecer esse trabalho que a prefeita fez lá em Brasília na questão da habilitação junto ao SUS da radioterapia. Eu acho que é importante deixar registrado isso, eu acho que é justo deixar claro isso. Qual é o deputado? Capitão Augusto. Tá. Capitão Augusto, né? É de Ourinhos, né? É de Ourinhos, Capitão De Augusto. Ourinhos. Então, eu acho que é importante conversar, o jornalismo conversar com ele, porque para ver onde que está, se está ajudando, se vai ajudar, não custa nada para nós isso.
E, Tarzan, sobre a radioterapia, o Tarzan ele é um defensor, né, de que é necessário ter uma ajuda para esses 6 meses que vão ficar aí. Eles têm que ser adotados por alguém, certo? Seja pela própria Santa Casa, seja pela prefeitura, seja por recursos que venham aí de guarda-chuva de emendas, não é? Dentro da sua experiência, como é que você vê isso? Esses 6 meses serão possíveis suportar? Veja bem, as emendas já estão incluídas no orçamento da Santa Casa, né? As emendas dos vereadores que dão mais de 1.300.000, né? O ano passado foi fundamental as emendas impositivas dos vereadores, esse ano novamente. Já existe o compromisso, né, de garantir recursos de emendas impositivas para 2026, quando, por ocasião do orçamento desse ano, nós vamos garantir a maior parte de emendas impositivas para a Santa Casa. Agora, para quem tem um déficit hoje, assim, de uma maneira simplista, de 4.445.000, como que a Santa Casa vai suportar? Aí vamos para a prefeitura. A prefeitura não está com dificuldade de honrar o que já vinha sendo pago, o 1.508.000, né? Janeiro, a Santa Casa já não vai poder contar com esse dinheiro. Não sei como que vai ser o impasse, porque a partir de abril não tem 350, né? E não tem nenhuma legislação. Então nós teremos que construir isso agora no mês de março, a continuidade para maio dos 645 e a continuidade do 350. Na verdade, a sociedade de Itapeva, quando eu falo a sociedade civil organizada, ela inclui Executivo, Legislativo, Santa Casa, Ministério Público. Nós vamos ter que sentar e fazer um pacto. E aí vai ter que sacrificar alguma política pública, porque não tem prioridade. Nós não temos o direito. O Ministério investiu mais de 20 milhões, né? Agora é um período de série histórica de 6 meses. Eu entendo. Não tem volta. Não tem volta. E nós não temos o direito de errar. Então, é prioritário. Governar é escolher, né? Então, Executivo, Legislativo, sociedade civil, imprensa cobrando, junto com a Santa Casa, Ministério Público, nós vamos ter que sentar e dizer, olha, vai ter que cortar aqui para manter esses 6 meses de radioterapia, para vir habilitação e depois a Santa Casa caminha. A palavra? Maravilha, Pedro. Só para concluir da radioterapia, Terezinha, nós temos essa preocupação do vereador aí, e a gente tem buscado, se descobre algum caminho para quebrar esses 6 meses existe? Nós estamos, ou não, nós já temos. Nós estamos procurando algumas soluções, e a nossa missão enquanto direção da Santa Casa é buscar alternativas. Ótimo. A resposta existe, eu não tenho essa resposta, mas nós estamos correndo atrás. Entendi. Talvez a gente consiga, talvez não, mas nós não podemos desistir de correr atrás disso, esse sonho de ter a radioterapia da Itapeva. Tá certo. Eu gostaria que o Pedro falasse das conquistas que a Santa Casa teve no ano passado, que ela é realmente uma entidade que presta um serviço maravilhoso, né, para a população da região. Gostaria que você citasse alguns dos números, né, que a Santa Casa proporcionou para a população regional. Na verdade, Lima, a Santa Casa, como eu falei, é um complexo hospitalar que atende em várias cidades, né? Então nós fizemos muitas coisas que trazem a humanização no atendimento. Fizemos vários treinamentos com nossos profissionais, eu deixei um boletim aqui, o número de atendimento emergencial nosso é muito alto, o número de refeições servidas, são coisas monstruosas aí, mas eu diria para você o seguinte, que a nossa grande missão da Santa Casa é prestar um atendimento humanizado à população. É essa a nossa missão, o nosso desejo, porque nós defendemos a seguinte tese: todo cidadão que procura a Santa Casa, ele procura porque ele precisa de um atendimento humanizado. Então eu acho que a grande conquista nossa nesse ano, independente de tratativas com a Câmara de Vereadores, com o recurso financeiro, mas eu queria deixar como mensagem final, é o tratamento humanizado dos nossos pacientes. Eu acho que essa foi a grande conquista nossa
e a nossa missão futura é fazer isso. Maravilha, a gente agradece. Pedro, né? Tarzan também gostaria que eu só queria para falar sobre o tema. eu só queria complementar aqui, nós precisamos mudar a nossa forma, fazer política com a verdade, com seriedade. Política é coisa séria. Então, não dá mais para ficar com a história aí, porque Itapeva banca urgência, emergência. Não é verdade. A tabela SUS paulista, ele repassa esse dinheiro para Santa Casa mensal, era algo em torno de 770. Hoje o SUS paulista está repassando algo em torno de 2.300.000. 2.300 por mês. Olha quanto que o governo aumenta. Se não fosse o SUS paulista do Tarcísio, estava fechada a Santa Casa. Vamos ser claros. E mais o repasse da prefeitura. Ocorre o seguinte, que o governo paga esse SUS paulista aí para Santa Casa atender 15 municípios da região, serviço de urgência e emergência. Então não dá para ficar dizendo, porque as cidades da região ficam mandando ambulância. Isso não é bem assim, certo? Não é assim que funciona. Não. As cidades não estão sobrecarregando. Não. O Estado está pagando. Santa Casa recebe... Não é a prefeitura de Itapeva que banca esses tratamentos. Não, a prefeitura tem que bancar a parte dela. A prefeitura é responsável pelo serviço, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. O serviço de urgência e emergência, ou a prefeitura faz, ou ela compra serviço. E esse serviço é caro. Vamos dar um exemplo simples aqui, ó. A Unimed começou um serviço de urgência e emergência 24 horas. Pararam. Falou, não, para. Vamos comprar da Santa Casa. A Unimed gasta com a Santa Casa de serviço por mês algo em torno de 600 mil, por aí, mais ou menos, né? 570, 600 mil. Fosse fazer... Eles falaram o seguinte, que para manter o serviço lá de urgência e emergência só da Unimed, mais de 1 milhão por mês. Aí o município fica nessa queda de braço aí, nós temos que virar esse discurso. A verdade é o seguinte, saúde é financiamento da União, do Estado e do município. O Estado está fazendo a sua parte com a tabela SUS. A União não tem jeito porque é para o Brasil inteiro. É o que tem, você tem que trabalhar nessa linha. E o município, gente, não é algo além do normal para o orçamento do município, né? É questão de governar, é escolher, é prioridade. Vidas, saúde, bem-estar da população é prioridade. Se um governante entende que tem que garantir o mínimo de recursos, porque o pessoal lá está tirando lei de pedra, a gestão é transparente, qualquer centavo que entra lá, se pedir para mostrar onde gastou, a diretoria vai lá, mostra tudo, está aberto, não tem, é outro tempo. Eles merecem um crédito pela seriedade e a responsabilidade que a diretoria, todos voluntários sem remuneração, estão fazendo um excelente trabalho, abriram o voluntariado, né? Então merece, é um novo tempo, uma nova história, vamos olhar para frente e vamos continuar, Terezinha. E o Grupo Cristal tem um papel, já teve, né? A sua fala, né? Procurando a prefeita, deixando ela ao par, ela imediatamente já provocou as reuniões e a gente já vamos ganhar um fôlego aí, né? De 2 meses. Mas é amanhã. Amanhã o problema já está aí. E aí nós precisamos construir, como a Terezinha falou. Não dá para daqui a 90 dias nós vamos reunir de novo com a mesma história, pelo amor de Deus. Governar é escolher. Se a saúde não for prioridade, o que é prioridade nessa vida? Muito obrigado ao Grupo Cristal pela oportunidade. Obrigado, vereador Tarzan. Tere? Olha, gente, vocês estão acompanhando este programa que é de suma importância para cada um de nós, para nossos filhos, nossos netos, para todos que moram aqui na região. São 15 municípios, não é nenhum só município, não é? Então nós vamos continuar acompanhando a Santa Casa, o Legislativo, a Promotoria e o Executivo, não é? Nós estamos fazendo a nossa tarefa de casa. E nós queremos ter sabedoria para a gente fazer bem feito, não é? Nós queremos que a Santa Casa tenha a independência dela, que ela busque a independência dela e não fique passando pires, como eu vejo isso há mais de 30 anos, na verdade, não é? Então nós temos hoje vários desafios. A radioterapia,
a hemodinâmica. Se não vai usar a hemodinâmica, devolve, não é? Não fica com essa despesa e nem com o equipamento parado, não é? A Santa Casa buscando mais receitas, a prefeita correndo atrás de emendas parlamentares através da força política que lhe foi dada através do voto, não é? Porque a força política é muito, nossa, é muito séria. As pessoas têm que usar isso daí com sabedoria. A campanha acabou. Chega de ficar em campanha, agora é trabalho, não é? Quem que falava assim, Tarzan? Meu nome é trabalho. Tem um jogador de futebol. Foi técnico do São Paulo. O Muricy Ramalho, né? Aqui é trabalho. É por isso que o Paulão sempre fala, meu nome é trabalho. Então tá aí. A gente brinca com tudo, porque nós somos brasileiros antes de tudo, mas bendito pelo Tarzan. A política pública do governo federal é o que nós temos para janta. Não tem como escolher o prato. É o que vem pronto, não é? A política do Estado, sim. Nós podemos, sim, escolher o prato. Mas quem define essa escolha são os nossos gestores. Então é muito importante que a prefeita vá com projetos para São Paulo e traga recurso, não é? A diretoria da Santa Casa, que hoje está aí, é transparente, é crível, que maravilha, mas precisa de um projeto a longo prazo. Não dá mesmo para fazer a cada 3 meses, nem a cada ano. Na verdade, cada um tem que buscar a sua perfeição, o seu trabalho através do longo do tempo. E vamos eleger uma brigada para apagar incêndio da cidade e fazer projetos que sejam aí alicerçados, né? Mais uma vez eu quero agradecer ao vereador Tarzan, que para a alegria de todos, ele usa o conhecimento dele e a idade que Deus lhe dá para o bem comum, né? Agradecer ao Pedro Curti Cassemódio, que está, o neto, né, para muitos, né, conhecido como neto, que está se dedicando, assim como toda a diretoria, para manter a Santa Casa como referência, não é? E ao Grupo Cristal de Notícias, nosso Grupo Cristal maravilhoso, representado aqui pelo Lima, que me dá tanta alegria pela grandeza, pela maneira, pelo conteúdo que é. Obrigado, Tere. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. E a gente espera boas notícias aí, né? 2 meses restam para que se concretize essa tratativa, né? E que seja encontrada uma solução para que a nossa população seja bem atendida e continue o trabalho da Santa Casa. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade, Lima, a Terezinha, o vereador Tarzan e ao Grupo Cristal pela oportunidade de estar expondo aqui as informações da Santa Casa. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. É isso. Hoje nós tratamos sobre a Santa Casa aqui no Cristalcast. Com mais informação para você a qualquer momento, continua ligado e a gente vai estar de olho aí nos próximos meses para saber como é que vai ficar a questão dos recursos da Santa Casa. Muito obrigado a todos.